Tudo bem com vocês? Como foi a semana? Foi tranquilo? Final de semana? Tudo bem por aí, né? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula, né? Bom, como a Ingrid falou na semana passada, nós estamos aí caminhando para a reta final desse módulo, né? Uma reta final dos nossos conteúdos e dessa proposta que a gente trouxe para vocês dentro desse módulo do curso. E hoje nós vamos tratar de um tema, né, que é a interseccionalidade entre raça, gênero e classe, que é um tema muito importante também, não mais do que todos os outros que já foram tratados aqui com vocês, mas eu queria enfatizar com vocês, né, que esse tempo que a gente teve é um tempo muito pequeno para todas essas temáticas, né? Para tudo que a gente propôs. Na semana passada, a Ingrid trouxe muitos conceitos importantes, por exemplo, como o da economia solidária, né? Trouxe o conceito de empoderamento, entre outros conceitos no decorrer da aula. E a gente vem sempre linkando um conceito com o outro, porque nada acontece separado, né? E eu acho que hoje essa aula vai demonstrar bem para vocês que tudo isso que a gente falou desde o início desse módulo, desde o início do contato com vocês, está tudo interligado e acontece ao mesmo tempo, né? Talvez isso seja um dos princípios fundamentais quando se trata de interseccionalidade. Então, a dinâmica da aula vai funcionar da mesma forma. Eu vou fazer a exposição do problema aqui para nós, tá? Das nossas questões, das nossas reflexões. Quem tiver dúvida, pode ir levantando as mãos e contribuir, né? Com o pensamento da aula. Se lembrar de alguma experiência, se quiser compartilhar alguma coisa, fica à vontade para falar, tá? O microfone está aberto. E eu acho que esse é o nosso intuito aqui, é ter um diálogo, certo? Mas, então, a gente vai começar a falar sobre a interseccionalidade entre raça, gênero e classe. Bom, como sempre, né, a gente vem falando aí sobre as questões do sexismo, do capitalismo, do machismo, entre outras coisas. E o termo interseccionalidade vai unir todos esses conceitos para que vocês compreendam como isso atravessa o dia a dia, as atuações de vocês todos os dias na sala de aula, por exemplo, né, para quem é professor, para quem é professora, e como isso está em pequenas frações do nosso dia, né? Sempre quando a gente traz todos esses termos que a gente falou aqui, por exemplo, racismo, por exemplo, sexismo, patriarcado, agora nós vamos trazer esse conceito, né, esse instrumento de análise que é a interseccionalidade, parece algo muito distante, né, das nossas realidades. Mas eu acredito que está muito mais próximo, né? E como eu demonstrei nas outras aulas para vocês, que esses conceitos eles fazem parte do nosso dia a dia. E talvez seja por isso que a gente precisa ter cada vez mais eles na nossa cabeça mesmo, assim, exercitando, reinterpretando, revisitando os conceitos para que a gente consiga entender o que dentro da nossa realidade se encaixa nisso que a gente está falando aqui no curso, nesse módulo, né? Nesse módulo, a nossa proposta é discutir as questões de gênero, né? As questões de gênero dentro da educação escolar quilombola. Então, o que é, né, essa interseccionalidade?
A Collins, né, vai dizer assim: nessa sociedade, as relações de poder que envolvem raça, classe e gênero, por exemplo, não excluem uma a outra, mas sobrepõem, combinam e ou ampliam, apesar de geralmente invisíveis, elas afetam todos os aspectos do convívio social. O que é isso, né? Que eu estou dizendo. Por exemplo, quando a gente falou sobre machismo, quando a gente falou sobre racismo, vários de vocês relataram situações que vocês, a partir de entender o conceito, conseguiram compreender que o que vocês estavam passando era algum tipo de violência, né? Tanto o racismo é uma violência, o machismo é um certo tipo de violência. E quando a gente vai falar sobre esses temas conceitualmente, os autores que vão escrever sobre isso, e, por exemplo, a Collins trouxe para a gente, né? Que é uma relação de poder, né? É uma relação de poder. O que é uma relação de poder, Raíssa? Uma relação de poder nada mais é onde um lado se sobrepõe ao outro. A sua força se sobrepõe sobre a força do outro, né? Então, por exemplo, quando você está lá na sua sala de aula, muitos professores, por exemplo, exercem uma relação de poder sobre os alunos, né? É uma relação de poder porque você está ali na frente como educador e os alunos estão junto com você, mas muitas vezes você delega, você solicita algum tipo de atitude, você está no processo de ensinar ali, então isso acaba sendo também uma relação de poder. E é importante entender essas relações de poder que podem acontecer de inúmeras formas, não só dentro da sala de aula, elas acontecem dentro de um relacionamento, né? Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, parece que o fulano tem muito poder sobre a outra pessoa, né? Dentro de um relacionamento. Isso, assim, de uma forma muito simples, tá, gente? De uma forma bem superficial. Uma relação de poder é quando uma parte se sobrepõe à outra parte, certo? E por que a gente precisa entender as relações de poder para entender o que é a interseccionalidade? Porque a interseccionalidade, o conceito de interseccionalidade vai acontecer dentro dessas relações de poder, certo? Aí eu trouxe essa imagem que é provocativa, né? Que está descrevendo assim: o capitalismo também depende do trabalho doméstico. Na aula passada, a Ingrid trouxe muitas informações sobre o trabalho, sobre como as relações de trabalho vai funcionar para as mulheres negras, por exemplo, né? E também, hoje eu fiz assim, a questão de trazer num slide um pouco mais para frente, vocês vão ver os impactos, né, de como essas relações de poder afetam ainda mais nas relações de trabalho as mulheres negras, certo? Então, vamos guardar isso daí, ó, que dentro das relações de poder, né, que envolve raça, classe e gênero, elas não excluem umas às outras. Se elas não excluem, elas acontecem ao mesmo tempo, certo? Então, vamos lá. A autora, né, que pensou esse conceito de interseccionalidade é a Kimberly Crenshaw, né? O que ela vai dizer? Os problemas e as vulnerabilidades específicas vivenciadas por subgrupos específicos, por exemplo, mulheres racializadas, frequentemente estão posicionadas em um espaço onde o racismo ou a xenofobia ou a classe e o gênero se encontram. Então, agora eu vou tentar explicar para vocês como que foi, mais ou menos, né, e a autora que é essa da foto, né, que eu quis trazer o rostinho dela para vocês conhecerem. Ela é uma escritora afro-americana e ela
é uma ativista, né, das questões antirracistas e trabalha muito a questão de gênero também, né? Como foi que ela chegou nesse conceito de interseccionalidade? Ao analisar e ao trabalhar com essas lutas, com essas questões das mulheres na sociedade, das mulheres negras, da educação, a prática do antirracismo, né, ser uma ativista, ela encontrou o problema de uma mulher que se chamava Emma. E qual que era o problema dela? Né? Ela estava em uma ascensão, morava nos Estados Unidos e gostaria de ter um emprego em uma fábrica para melhorar as condições de vida dela e da família dela. Foi assim que ela tentou um emprego numa indústria automobilística, né? E ela não foi contratada. A Emma, ela foi reivindicar por que ela não tinha sido contratada, falando que ela não teria sido contratada, ela tinha concluído que ela não teria sido contratada porque ela era mulher e era uma mulher negra, né? Avaliando o histórico daquela empresa, por exemplo, ela observou que só eram contratados homens afro-americanos, mais homens, né? E as mulheres, quando eram contratadas, eram mulheres brancas para o trabalho de secretariado ou para o trabalho administrativo, certo? Então, isso foi um ponto-chave, assim, para Kimberlé, porque ela já tratava dessas questões de gênero, tanto de gênero quanto de raça. E ela começou a pensar, poxa, não existe um nome, né, para quando essas violências se encontram, que é aquilo que eu falei no início da aula para vocês, né? Nós estamos recortando em pequenos pedaços os conceitos para vocês durante as aulas, mas hoje é o dia de juntar tudo isso, né? E a Kimberlé entendeu isso, né? Que as violências que ela estudava, que ela era uma ativista, que ela produzia academicamente sobre isso, elas aconteciam juntas, não separadamente. Por exemplo, a Emma, né, que é essa mulher que ela encontrou esse caso, não tinha sido contratada tanto por ser mulher quanto por ser negra. Então, isso seria uma questão de gênero, mas também seria uma questão de raça, né? E de racismo, né, por exemplo. Então, foi assim que ela começou a estudar esse termo, a procurar um termo que colocasse todas essas violências dentro de uma nomeação. E por que ela queria nomear isso? Até tem uma aula que ela fala que quando as coisas não são nomeadas, quando você não chama, por exemplo, racismo de racismo, não tem como você lutar contra isso. Quando você não chama machismo de machismo, não tem como você lutar contra isso, porque você não sabe com o que você está lutando, né? Não tem como você questionar, não tem como você, por exemplo, pontuar alguma coisa, fazer algum tipo de intervenção. Então, quando vocês estão lá na sala de aula, por exemplo, e um menino fala, uma criança fala para outra criança, você tem que lavar a louça porque você é menina. Isso é o quê? Né? É uma questão de machismo. Mas se a gente não pontua para aquela criança que aquilo ali, que aquela fala é uma fala machista, ela nunca vai saber que aquilo é uma fala machista, certo? Porque ela não teve contato com esse conceito, ela não sabe o que é o machismo. E foi justamente isso, por exemplo, que a Kimberlé pensou, né? Então, a gente já sabe o que é racismo, então a gente já sabe o que é machismo, então a gente já sabe o que é patriarcado, a gente já sabe as questões de gênero. E aí que existem as questões de gênero, mas eu não sei a palavra que é quando tudo isso acontece junto, né? Quando, por exemplo, uma menina negra
né? Pode ser uma aluna, por exemplo, passa por uma questão de machismo, passa pelo racismo. Então, né, o que a gente vai fazer com isso? Isso foi a força motriz, assim, que levou o trabalho da Kimberley, tá? Então, continuando. Dúvidas, gente? Alguma dúvida? Alguém comentou aqui que isso acontece muito durante as aulas, né? De fato, isso é uma realidade que acontece muito durante as aulas. Piadinhas, brincadeiras, tanto com questões raciais, quanto com questões de machismo, com questões de gênero. Então, por isso é tão importante a gente compreender esses conceitos, para que a gente faça uma intervenção eficaz, né? Que vai fazer a diferença naquele momento. Dando continuidade, né? Então, ela vai dizer a seguinte frase: as diferenças que fazem diferença na forma como as pessoas vivenciam a diferença. É um pouco difícil de compreender, né? Mas o que ela está querendo dizer? Como eu falei para vocês nas outras aulas, a Ingrid também, ser uma mulher branca na sociedade é diferente de ser uma mulher negra. Ser uma mulher branca e pobre é diferente de ser uma mulher negra e pobre na sociedade brasileira, por exemplo, né? Ser um homem negro é diferente de ser uma mulher negra. E foi isso o conceito assim fundamental e principal da obra da Kimberley, porque ela compreendeu que ser mulher negra ela tem, até eu trouxe para vocês, acho que nos próximos slides, ela fala assim: ser uma mulher negra é como se você estivesse andando em uma rua e nessa rua o machismo estivesse atravessasse, o machismo fosse um carro, o racismo fosse outro carro, né? O patriarcado fosse outro carro, o capitalismo fosse outro carro. E você é uma mulher negra andando na rua, né? E ao seu lado tem uma mulher branca. Então, enquanto a mulher negra vai caminhando nessa rua, o carro do racismo passa e bate nela, né? E a mulher branca continua andando, porque o carro do racismo não vai passar e vai bater nela, por exemplo, né? Apesar das duas serem mulheres, né? O carro do machismo pode passar e bater na mulher negra e na mulher branca, por exemplo, né? Mas quando se trata do racismo, só o carro do... Então, essa mulher negra vai ter, por exemplo, vai ser atropelada pelo carro tanto do machismo quanto do racismo, né? E entre outras diferenças, né? Quando se trata de uma mulher, por exemplo, a gente pode citar a questão de ser uma pessoa PCD, né? Uma pessoa com deficiência. Quando você é uma mulher negra com deficiência, uma pessoa com deficiência, é como se nessa rua que você estivesse andando, tivesse o carro do machismo, o carro do racismo e ainda o carro dos preconceitos contra as pessoas PCDs. E nessa rua você fosse atingida por todos esses três carros. E a outra mulher branca que está do seu lado não foi atingida. Quem vai chegar primeiro no final dessa rua, né? Quem vai ter a oportunidade de chegar no final dessa rua? Quem vocês acham que é? Né? Então, é isso que a Kimberley quis trazer para a gente, né? O que é a interseccionalidade? A interseccionalidade é o atravessamento de todas essas, é como se fosse todos esses carros, por exemplo, andando numa mesma via e atingindo as mulheres negras de uma forma muito violenta, por exemplo. Né? Isso é de uma forma que, por exemplo, as outras questões de raça, por exemplo, questão do machismo, pode ou não afetar homens negros, mulheres brancas, né? Então, vamos lá. Dando continuidade.
A interseccionalidade, né? Intersecção entre o racismo, o patriarcalismo, opressão de classe e outros sistemas discriminatórios de opressão, né? Nada mais é que isso. Então, a interseccionalidade são todas essas opressões que se tornam um sistema de discriminação, de opressão, né? Todas essas questões, o patriarcalismo, o racismo, as questões de gênero. E dentro desses eixos, né, nós vamos ter a raça, a etnia, a classe, né? São avenidas que estruturalmente os terrenos sociais e as pessoas de certos subgrupos estão sujeitas a serem atingidas pelo tráfico de diversas vias. Foi isso que eu falei para vocês, né? Então, a interseccionalidade, a intersecção é esse processo de tudo acontecer junto, tudo acontecer ao mesmo tempo. E é por isso que é tão importante a gente relembrar as outras aulas, né? Relembrar o que a Ingrid trouxe na primeira aula, sobre o que é as questões de gênero. Depois eu trouxe para vocês também sobre o feminismo, sobre como que acontecem essas lutas, o que é o patriarcado, o que é o sexismo, o que é classe, o que é as relações de trabalho, por exemplo. Ah, mas Raíssa, o que tem isso a ver com a minha prática? O que tem isso a ver com a escola, né? O que isso tem a ver com a educação escolar quilombola? Quando a gente vai parar para pensar numa educação escolar quilombola, por exemplo, quem você atende, né? De quem você é professor? Quais são as crianças que estão ali? São meninas? São meninos? São pessoas negras? São pessoas não negras? São mulheres, né, adultas negras ou não? Então, a gente precisa pensar esses termos, essas questões, para a gente compreender o processo de aprendizagem também que essas pessoas que a gente trabalha e todas as violências que elas vão sofrendo, que vão impactar, por exemplo, num desempenho dentro da sua sala de aula, se vai fazer a tarefa bem hoje, se vai estar se sentindo confortável naquela sala com os outros colegas, se tem alguém que, por exemplo, tem praticado algum desses tipos de violência ou até articulado todas essas violências dentro da sala de aula ou dentro da escola. Se isso acontece com uma professora, um professor que está do seu lado, né? Então, é muito importante a gente compreender isso, porque isso precisa ser combatido. E até ela fala, né? Não adianta você ter a consciência, o saber de todas essas questões, mas você não ter ações em relação a isso, né? Então, o objetivo da gente apresentar tudo isso para vocês, todos esses termos, todas essas discussões, todas essas mulheres negras, toda essa questão de gênero, questão de classe, e vocês pegarem isso e guardar dentro do bolso e não utilizar isso no dia a dia, né? É importante vocês começarem a tirar as lentes, algumas lentes, né, dos olhos, para conseguir enxergar isso dentro da sua realidade. Muitas vezes essas lentes que a gente tem são lentes que foram sendo construídas durante todo o nosso percurso. E uma das lentes que a gente tem são as lentes do preconceito. As lentes de não conseguir enxergar o que o outro está passando, ou a condição do outro, a condição de um aluno, de um professor, da comunidade, por exemplo. E seja independente de que tipo de questão, né? Porque, igual a gente está falando aqui, a interseccionalidade é tudo isso junto, são todas essas questões juntas, passando e atropelando diversas pessoas. E depois a gente ainda, às vezes, escuta alguns tipos de discurso, por exemplo, mas todo mundo tem a mesma oportunidade, mas todo mundo consegue chegar aonde quiser, né? Mas todo mundo... isso é falta de esforço, por exemplo, né? A Kimberly, ela fez uma dinâmica, assim, com professores, com sociólogos, com psicólogos, com uma porrada de gente, né? Quando ela ia fazendo essas palestras, e ela sempre apresentava alguns nomes muito conhecidos, assim. Então, ela falava o nome Mike, era um dos nomes que ela citava,
entre outros nomes. Num primeiro momento, ela citava nomes de homens negros que tinham sido mortos por violência policial. E aí ela pedia para que as pessoas ficassem em pé e quem conhecesse aqueles nomes, nomes que ficaram super famosos, por exemplo, assim, né, por ter sofrido a violência policial e a mídia ter colocado isso, né? Então ela pedia para as pessoas se levantarem e ia falando esses nomes. E quem conhecesse esses nomes ficava de pé. E quem não conhecesse sentava. Quando ela falava o nome dos homens negros que já tinham morrido por violência policial, bastante gente ficava em pé. E quando ela começava a citar os nomes de mulheres negras que também tinham sofrido violência policial e tinham sido mortas pela violência policial nos Estados Unidos, as pessoas começavam a se sentar. Por que elas começavam a se sentar? Porque elas não conheciam aqueles nomes, porque elas não reconheciam aqueles nomes. E qual que era a diferença, né, dos primeiros nomes que ela falava nas palestras para os últimos? Os primeiros nomes eram nomes de homens. E os últimos nomes eram os nomes de mulheres que tinham também sofrido a mesma violência. Quando a gente fala sobre isso, né, eu tenho certeza que vocês, por exemplo, conhecem alguém que já sofreu algum tipo de violência, ou escutou em alguma notícia na televisão, pelas redes sociais, de alguém. Recentemente até teve um caso nos Estados Unidos, né, que o rapaz foi morto, sufocado, porque o policial colocou o pé no pescoço dele, né? Eu tenho certeza que vocês já escutaram várias vezes esses tipos de notícias, mas de mulheres, por exemplo, né, mulheres negras que também sofreram o mesmo tipo de violência, a gente quase não vê, a gente quase não escuta. E por que a gente não escuta, né? Essa sempre foi a questão da Kimberlé. Por que a violência, quando se trata da mulher negra, por exemplo, ela é silenciada? Quando se trata da mulher negra para o trabalho, também, ela é silenciada, né? Quando se trata da mulher negra para os estudos, né, para as autoras, por exemplo, também são silenciadas. Por que não se fala dessas mulheres, né? E foi em busca dessa angústia que ela tinha, dessa ânsia de entender, de compreender e de criar uma produção que auxiliasse nessa luta também, que ela criou esse conceito de interseccionalidade, tá? Bom, seguindo, né? Então, a gente recapitulando, né? Sobre a interseccionalidade. São relações sociais em sociedades marcadas por uma diversidade de experiências individuais na vida cotidiana, né? O que isso significa? Eu, Raíssa, que mora aqui em Catalão, professora, psicóloga, trabalho com crianças e adolescentes, atualmente trabalho aqui nesse projeto. É diferente essa vivência, essas relações sociais que eu estabeleço, com a diferença de vocês, por exemplo, né? Que estão em Cromínia, que tem uma rotina, que tem uma família, que tem um trabalho, certo? Então, as relações sociais, elas são marcadas por uma diversidade. Eu não saio na rua e encontro outra Raíssa, igual, idêntica a mim, né? Com os mesmos gostos, do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos e posicionamentos. Eu encontro pessoas que eu me identifico. Mas cada pessoa, cada mulher que eu encontro, tem a sua particularidade, né? Então, é isso que é essa diversidade de experiências individuais numa vida cotidiana. Por que numa vida cotidiana? Porque essa experiência que eu estou vivendo, enquanto Raíssa, professora, piriri, pororó, eu me relaciono com outras pessoas. Por exemplo, eu me relaciono com vocês, né? Atualmente, enquanto professora. Então, vocês vão trazer as experiências de vocês, eu vou trazer as minhas experiências,
E isso é uma troca diversa, porque eu posso ter um ponto de vista e vocês podem ter outros, né? Quantas vezes na sala de aula vocês encontraram crianças, né, já pequenininhas que têm uma personalidade super forte, assim? Eu acredito nisso, é isso que eu penso, né? E outras crianças que acabam, por exemplo, indo com as outras, assim, então você acha isso? Eu também, né? Não formula alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas são diversas, né? As pessoas são diversas, as crianças são diversas, as mulheres são diversas, os homens são diversos, a sociedade ela é diversa, né? Pensar em interseccionalidade é pensar que cada um, na sua individualidade, vai ter as suas questões, as suas problemáticas, né? Não dá para, por exemplo, eu chegar e falar, Marta, eu vou aplicar o que acontece na minha vida, que na sua vai funcionar. Ou eu vou, Marta, eu vou aplicar, Marta, né, Eliana, a todas as demais, né, que estão aqui. Eu vou falar para vocês, nossa, vocês vão chegar na sala de aula de vocês e vão aplicar dessa forma aqui, que vai funcionar para todas vocês. Isso não é uma verdade, né? A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque cada sala, cada criança, cada grupo que você trabalha, e estou falando crianças, tá, gente? Mas pode ser adolescentes, pode ser idosos, pode ser educação para jovens e adultos, independente. Vai ter a sua personalidade, vai ter a sua forma coletiva de entender as relações, de construir um ambiente educacional, por exemplo, né, de sala de aula. Isso, para quem é professor, é super nítido de se ver. Às vezes você tem uma turma de sexto, oitavo, nono ano, super tranquila. Num ano. No próximo ano, aquela turma a turma é caótica, porque mudou uma ou outra pessoa, né? Às vezes muda uma ou duas pessoas da mesma turma e a turma modifica totalmente seu comportamento e a sua dinâmica. Por que é importante a gente entender isso? Porque as suas experiências individuais, elas vão impactar no meio que você está, né? Então, ela vai impactar positivamente e vai impactar negativamente também, né? Então, se eu sou uma pessoa machista, racista, e que machista, racista, que preza pelo patriarcado, né, que mantém um patriarcado, e eu vou para a frente da minha sala de aula, eu vou impactar dessa forma. Então, eu vou reproduzir essas coisas, né? Mas se eu sou uma pessoa que compreende sobre essas questões e que também não concorda ou que tem algum posicionamento sobre isso, e quando eu vou para frente da sala de aula, eu vou impactar também de outra maneira, né? E vocês vão encontrar atualmente, por exemplo, né, eu tenho percebido, porque eu estou na sala de aula todos os dias também, eu tenho percebido que as pessoas chegam para a escola já muito convictas de muitas coisas. Por quê? Porque hoje a gente tem rede social, porque a gente tem um monte de formas de acesso a informações que são positivas, de certo modo, mas também são muito negativas, né? Então, a gente, às vezes, escuta alguns discursos, algumas falas, por exemplo, de crianças, eu que tenho muito contato com crianças, que eu nunca imaginava, por exemplo, né? Esses dias, eu escutei a seguinte frase, assim, de uma criança falando para outra, para de querer ser branca, porque você não é branca, você é preta, né? E olha que fala tão violenta, assim, né? Para de querer ser branca. Isso parte de um pressuposto que as pessoas negras querem correr atrás de um padrão ou de uma ideia de ser o que a pessoa branca quer, o que as pessoas brancas são. Mas isso é uma forma violenta de se pensar, racista de se pensar. E como que eu vou intervir, né, com uma criança falando uma coisa dessas, por exemplo?
Como que eu vou explicar para ela que a outra criança não quer ser branca, né? A outra criança está só descobrindo o que ela é ainda, né? Está criando a sua própria identidade. Então, é muito complexo, gente, é muito difícil a gente colocar em prática todas esses conceitos que a gente está falando, entender como que isso vai funcionar para a sua vida, para a minha vida, para a vida da sala de aula, para a vida na comunidade, mas como eu sempre venho enfatizando aqui com vocês, né, que são nas microações, né, micro relações, né, então, às vezes no intervalo na sala de aula, às vezes é na sala dos professores, às vezes é com a vizinha do meu lado, né, dentro da minha comunidade, que a gente vai identificando esses problemas e tentando ter um comportamento dialético, assim, né, para que passe para as pessoas uma nova visão também, uma visão um pouco menos violenta, uma visão mais diversa, uma visão mais respeitosa, né? De todas essas coisas. Bom, categorias interrelacionadas que se moldam mutuamente, né? Que é isso que a gente está falando. Tudo acontece ao mesmo tempo. E não se manifestam como entidades distintas e mutuamente excludentes, mas se sobrepõem e funcionam de maneira unificada. Então, tudo isso que a gente falou, né? Resumidamente, quando a gente fala de interseccionalidade, a gente parte do pressuposto esse termo, esse conceito foi criado a partir das experiências de mulheres negras e de mulheres negras que passam por todas essas violências ao mesmo tempo, tanto o racismo, quanto o machismo, quanto as questões de classe, né, do capitalismo, falta de oportunidade de trabalho, falta de oportunidades de estudos. Dando continuidade, né, a Collins, ela estudou, né, que aí já é outra autora, ela estudou o termo interseccionalidade, veio depois a Kimberlé, né, como uma ferramenta analítica. Então, a interseccionalidade ela vai partir da necessidade da gente ter estruturas melhores para lidar com os problemas sociais. Justamente isso que a gente está falando. Nossa, Raíssa, eu não sei lidar como falar com o meu aluno sobre racismo. É uma coisa muito difícil, que as pessoas são muito intolerantes hoje em dia sobre esse tema e tudo mais. Eu não sei como falar com os meus alunos sobre machismo também, né? Nós precisamos criar, né, formas, estruturas melhores para lidar com esses problemas. Porque essa forma que a gente estava lidando, de, por exemplo, muitas vezes não lidar com o problema, né? A gente lida não lidando. Não funcionava, não estava funcionando bem, né? Não funcionou bem, socialmente falando, porque a gente acabou criando um sistema de grandes preconceitos, violências contra determinados grupos, né? Raíssa. Oi, pode falar. E sem contar que você tem que ter um certo cuidado ao falar com essa criança, porque a forma que você vai falar, aquela criança pode entender, porque assim, o adulto ele é mais fácil de entender as coisas, só que aquela criança, você tem que ter um certo cuidado ao falar com ele, porque a forma que você falar com ele, ele vai chegar em casa e vai falar para o pai, aquela professora, pai, falou isso, isso e isso. Então, vai gerar uma certa confusão que vai mover a escola toda, porque foi uma fala mal falada que não teve o cuidado. E hoje em dia, o que mais acontece é isso nas escolas, porque às vezes os professores não são preparados para lidar com aquela situação.
estão capacitados para dar aula? Sim, mas tem certas situações que eles não estão preparados. E a criança, como é muito esperto, que você tinha falado na fala anterior, eles vão chegar em casa e vão falar para os pais o que aconteceu, da forma que ele quer falar, para o pai entender, não a forma que o professor foi, a forma que foi colocada. Então, isso gera uma confusão daquelas bem grande. Sim, Marta, essa é uma realidade que eu, por exemplo, encontro diariamente, né? Muitas vezes o professor, com a intenção de fazer uma educação ali, uma orientação em relação a esses temas, acaba sendo o culpado de algum problema na escola, ou do pai vir reclamar por inúmeras coisas, né? A gente sabe como que funciona essas questões da escola. Bom, de fato isso vai acontecer algumas vezes, mas e aí é o que a Collins, a Kimberley vai dizer, né? Nós precisamos criar novas estruturas para lidar com esses problemas, enquanto professores, enquanto pais, enquanto comunidade, né? Com todas essas violências que vão acontecendo. Porque, ao mesmo tempo, se a gente não intervém, se a gente não fala para esse menino, para essa menina, né, ou para esse adulto, independente de quem seja, a gente acaba contribuindo para manter, né, ali, às vezes, uma violência que é muito grave. Até teve uma das professoras que comentou, né, sobre uma aluna falar do cabelo, e depois que a professora falou, nossa, seu cabelo tá bonito, assim, a criança começou a ir com o cabelo solto, com o cabelo natural, né, dela mesma. Então, gente, muitas vezes nós, enquanto professores, enquanto agentes da comunidade, pessoas que estamos assim, né, cumprindo algumas funções e que são funções que têm, né, que estabelecem relações de poder, que é aquilo que eu falei lá no início da aula, nós temos que ter essa responsabilidade, né? Até que ponto eu vou permitir que você permissiva com esses tipos de violência, né? Até que ponto eu vou me poupar de ter um problema para que, por exemplo, me poupar de ter um problema, né? E não intervir numa fala de um aluno, não intervir com uma família até mesmo, né? Então é isso que a gente está tentando fazer aqui para vocês, né? E mostrar para vocês que existem formas de lidar com esses problemas. Existem maneiras da gente se informar e da gente formar os outros para uma sociedade, para uma estrutura muito melhor, muito menos violenta, né? Essa é as nossas tentativas de reconhecimento da identidade desses alunos, do lugar que eles estão, da história dessas pessoas, da história dessas meninas negras, por exemplo, de uma escola que é quilombola e que significa muito para a história dessas pessoas, né? Então, a gente precisa começar por nós, né? A criar essas novas estruturas. E se como que eu vou criar? Através do diálogo, né? Eu sempre falo, isso não é porque eu venho da psicologia, não, mas eu sempre falo que dizer a palavra, ela vai nos auxiliar a ressignificar, essa é a palavra, né? A ressignificar. Muitas vezes até a gente mesmo tem conceitos, tem preconceitos que estão com a gente, que a gente vai carregando, porque são estruturais. A gente já falou isso aqui nas aulas, né? Que a gente até reproduz, muitas vezes sem querer, muitas vezes sem saber que está fazendo isso. Mas é importante que a gente sempre esteja numa constante autoavaliação, né? Uma autoavaliação da sua prática como professor, autoavaliação da sua prática como pessoa, quais as intervenções que você pode fazer, que você
consegue contribuir, porque também é como eu disse para vocês, não adianta a gente ter esse conhecimento, guardar ele dentro da gaveta, a gente ter essa consciência e não fazer nada com ela, né? Eu acho que, inclusive, o conceito de interseccionalidade, ele vem para nos esclarecer, assim, né? Não gosto muito dessa palavra, mas demonstrar para nós que a gente pode e deve, dentro de qualquer esfera da nossa vida, por exemplo, da nossa profissão, da nossa comunidade, da onde a gente está, intervir dentro dessas questões, né? De racismo, de desigualdade, de violência, por exemplo, de como os professores também sofrem com todas essas coisas, né? Com todos esses problemas na escola. Muitas vezes a gente passa muito mais tempo com os alunos do que os próprios pais, né? Muito mais, na verdade. Né? Então, assim, a gente sabe das histórias das famílias deles, a gente sabe dos problemas que eles estão passando, a gente sabe de como que está a vidinha deles naquele momento ali. Então, dentro dessa relação, que é uma relação de poder, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? De compreender e auxiliar essas pessoas que a gente está formando, auxiliando, né, no desenvolvimento aí da vida, na comunidade que a gente está, para contribuir para que cada vez mais a gente tente romper com essas violências. E são violências que passam não só lá fora, né? Não só lá na casa do meu aluno, mas dentro da minha casa também, dentro da minha vida, né? Com os meus familiares, muitas vezes, né? Pois bem, os movimentos sociais, né? Muitas vezes privilegiam uma categoria de análise em detrimento de outras, né? Por exemplo, muitas vezes a gente vê o pessoal falar muito do trabalho, mas não fala da mulher no trabalho, né? Nossa, meu Deus, a escala 6x1, a escala 6x1, a escala 6x1, muito, muito ruim para nós. Mas, para além da escala 6x1, né, tem as mulheres que trabalham na escala 6x1 e ainda cumprem uma jornada de trabalho em casa. Então, essa escala é 7x0, porque sai de casa, sai do trabalho e vai fazer as atividades de casa, por exemplo, cuidar do filho, cuidar da família, lavar roupa, cuidar da casa, varrer a casa, né? Então, a gente não pode pensar, por exemplo, o trabalho separado da questão de gênero. A gente não pode pensar o racismo separado da questão de gênero, da questão do machismo, né? Isso é interseccionalidade. Quando a gente fala sobre uma categoria de análise, a gente sempre tem que olhar, por exemplo, individualmente, que é isso que eu falei para vocês, cada um tem a sua história, cada um tem a sua individualidade. Então, eu tenho um aluno que, além de estar numa situação de vulnerabilidade de renda, por exemplo, é uma menina negra, é uma criança que não tem a presença do pai, por exemplo, né? Então, assim, essa menina sofre só por ela ser negra? Não. Ela vai sofrer pelo desamparo dos pais, ela vai sofrer pelo a questão econômica da família, ela vai sofrer por ela ser negra, ela vai sofrer por diversas coisas, né? Então, não se pensa... E aí, gente, é muito importante isso daqui. Eu peço que vocês sempre tomem muito cuidado com isso, fiquem atentos que, por exemplo, a gente tem muito hábito de, às vezes, culpabilizar as pessoas, né? Poxa, não aprende porque não quer. Poxa, não tá dando trabalho demais, né? Então, precisa olhar quem tá dando trabalho, por que tá dando trabalho, né? Quem é esse aluno? Qual que é a história dele? Como que é a família dele? É um aluno negro? É uma aluna negra? É uma pessoa que tem, né? Sara, por gentileza, pode falar.
Boa noite, gente. Ouvindo você dizer sobre o racismo, né, e a interseccionalidade, pensando nesse contexto do racismo e como intervir, né, é uma dificuldade grande, assim, que a gente tem pensando num conceito, principalmente no ambiente escolar, né? Quando a gente pensa que a responsabilidade passa a ser, né, se está dentro da escola eu não consigo, eu passo para o diretor, passo para a coordenação. Se a coordenação não consegue, a gente passa, não, isso é responsabilidade da família, isso não tem nada a ver com a gente, né? E muitas das vezes, dentro do racismo, quando ele acontece, a vítima só quer ser acolhida, né? Ela quer ser ouvida, né? Então, uma das coisas que eu aprendi quando eu estava trabalhando no direitos humanos, que a gente várias vezes foi chamado em escolas em Goiânia para fazer alguma intervenção, principalmente dentro dessa prática do racismo, né, que acontece muito dentro das escolas. Foi muito assim uma experiência muito forte assim para mim, que a gente o diretor fez a intervenção, os professores primeiro, né, foi ali, fez a intervenção, mas continuou, né, a briga, o diálogo, a acusação, né, porque estava na euforia, estava na raiva um do outro. Então, o que o outro quer colocar usa suas características físicas para usar como, né, como se aquilo fosse ruim, né? Então, estavam ali falando coisas muito pesadas um do outro. E o diretor não sabia como mais parar com aquela, né, falar briga, assim. Então, conversou com a família falou que não sabia o que fazer com essa situação, e aí eles chamaram, né, os conselhos, chamaram o Conceito Tutelar, chamou direitos humanos, porque eles não sabiam mais o que fazer com esse tipo de situação. E aí, uma das coisas que a gente parou, assim, para analisar todo o caso, família, escola, as crianças, e nós ali de fora da situação olhando aquilo, principalmente quando a gente é negra e já entende aquilo, que já passou por aquilo, que você olha no olho daquela criança que já tem um estereótipo de uma criança custosa, que não consegue aprender, que ela está ali só para atrapalhar a sala, né, que a gente sabe como que toda sala a gente fala que existe um abençoado, né? Mas quando a gente parou para ouvir a história desses alunos, aí sim a gente conseguia intervir no que estava acontecendo. Antes de ouvir cada um, entender o porquê daquele sentimento, a gente não iria conseguir realmente fazer uma intervenção que fizesse com que aqueles alunos entendessem que aquilo era um crime, né? Que mesmo estando com raiva, com ódio, aquilo não poderia existir, né? Principalmente pensando em uma família que é uma família escolar, e é uma família que eu acho assim, a gente pensar assim, hoje a gente responsabiliza muito a família em casa, né? Mas a gente sabe que as famílias, a maioria das escolas públicas, né, periféricas, as famílias já são uma família desestabilizada. Então essa criança já vai para a escola, né, desestabilizada, às vezes com fome, já sai de casa com a mãe brigando, porque tem essa, né, a questão do trabalho triplo, quadriplicado, né? Porque além de tudo, ela tem que dar conta de levar a menina para a escola, fazer as coisas, trabalhar fora. Então ela já é uma mulher cansada, né? Então, assim, quando a gente para ouvir esses alunos, essas crianças, a gente consegue fazer essa intervenção sem machucar mais, né? Porque é igual a Marta trouxe. É muito complicado, às vezes, a gente impor ali na hora sem ter um amparo. Porque como que eu vou falar? Vocês dois param, né? Vocês estão em sala de aula, respeita os colegas, respeita os professores. Não vai resolver nada. Eles estão na ira, eles não querem saber de professor, de colega, de nada. Eles querem que alguém escuta o que eles estão falando. Existe uma dor ali dentro,
né? E aí, quando a gente tira esses alunos de sala, que a gente leva para um lugar, fala, olha, estou aqui para ouvir você, né? Eu quero te ouvir. Eu vi ontem, eu acho, não sei se foi no Instagram, não sei se foi na televisão, uma experiência sobre colocar um microfone no meio do pátio na escola pública e tinha uma frase escrita assim: se você sofreu racismo, conte aqui a sua história e se não existisse racismo, como você se sentiria? Ah, gente, foi lindo assim. As meninas falando, eu só queria poder usar meu cabelo do jeito que ele é. Outras, eu só queria poder me sentir bonita sem precisar usar moletom para esconder meu corpo. Outras, eu só queria poder usar minhas guias sem ter que escondê-las. Então, assim, é dar ouvido a essas histórias, né? Dar voz a essas crianças. Como diz Audre Lorde, através da fala, né, a gente pode ser curado, né? A gente precisa falar o que está aqui dentro, né? Então, o amor próprio só vai vir daí, se alguém nos escutar e dizer: você é linda, seu cabelo é lindo, seu black é a sua coroa, né? Então, e quando você deu o exemplo da interseccionalidade através da rua, dos carros, eu falei, cara, é isso. Estamos atropeladas, estamos massacradas, né? E foi um exemplo muito bom, assim, e lúdico, né, para que as pessoas consigam entender realmente o que é interseccionalidade e tudo que o atravessa, assim, né, pensando numa sociedade racista, machista, sexista. Então, são vários termos que, quando juntam num termo só, é até difícil entender. Mas quando você traz esse exemplo, ficou bem interessante, assim, de entender e fácil de explicar para outras mulheres também. Né, o que seria essa palavra grande, né, que o vocabulário vem mudando sempre, né, as questões, e aí muitas das vezes é muito difícil para a gente acompanhar, né, essas palavras e o que elas significam. Mas... Sim, é muito importante, e eu acho que é isso, né, Sara? Eu acredito que a gente está nesse processo da gente facilitar mesmo, é isso que você falou, a gente precisa ir escutar as pessoas, a gente precisa ter essa disposição de poder escutar a angústia do outro e sair do centro, né? De achar que é tudo sobre nós, que é sobre eu, sobre mim, né? E a interseccionalidade, ela é justamente isso, a gente conseguir captar do outro tudo que ele está passando, né? Quando a gente pensa esse conceito, que é como se eu estivesse no meio de um círculo e tudo estivesse me batendo, né? Batendo em mim, batendo em você, batendo entre outras pessoas que passam por esses tipos de violência. Então, gente, e aí quando a gente fala sobre, poxa, precisamos melhorar as nossas estruturas, então, né? Essa alternativa que a Yussara traz, talvez para mim, pessoalmente, seja uma das mais eficazes, que é o quê? Escutar, né? Escutar saindo do centro das questões, né? Deixar com que o outro traga as suas demandas e conseguir ser uma rede de apoio, né? Mostrar um caminho ou construir um caminho junto, que eu acho que é a melhor opção com essa pessoa, que faça sentido para ela. Seja o seu aluno, né? Seja sua vizinha, seja seu colega professor, né? Então, assim, poxa, eu tenho um colega professor que é super, às vezes, que tem fala super racista, assim, eu vou brigar com essa pessoa. A gente já sabe que isso, por esse caminho, às vezes, muitas vezes, instintivamente é o que a gente tem vontade de fazer, né? De fogo, né? É isso que a gente tem vontade de fazer. Mas o caminho do dialético, da conversa, da praxis, né? Do diálogo, talvez ele seja uma das formas que a gente está melhorando as nossas estruturas, né?
sentar com o meu aluno e escutar, poxa, por que você está me dando tanto trabalho hoje? Você comeu direitinho? Como que tá lá? Né? Como você dormiu bem? Como que é na sua caminha lá? Se dorme você e quem? Né? Eu, por exemplo, quando puxei esses tipos de conversa com alguns alunos meus, já escutei relatos, tia, dorme eu e mais 4 irmãos, eu estou dormindo no cantinho, então eu não estou dormindo muito bem, né? Então o aluno chegava na sala totalmente cheio de sono, queria dormir, né? Queria dormir. E aí a gente às vezes olha para essa criança e fala, nossa, poxa, não quer, não tem interesse, só quer dormir, está com falta de vontade de aprender, né? E isso, gente, não só sobre dormir, é sobre isso que a gente está falando, sobre todas essas violências, no caso do nosso curso, né? Que são essas violências que a gente falou sobre o sexismo, sobre o racismo, sobre tudo que a gente já falou, reverberam, né? Vão ter consequências. Basta a gente querer ver, né? Porque elas estão aí. A gente pode olhar assim à nossa volta o tempo todo. Vai ter aluno que vem de casa e a mãe apanhou, né? Sofreu violência doméstica. Vai ter aluno que, por exemplo, às vezes o pai está numa situação, o pai está numa situação sem trabalho, a mãe está em situação de sem trabalho, de renda vulnerável, né? Vão ter alunos que não têm uma boa relação com os pais, vão ter alunos que vão se desenvolver melhor porque a realidade daquele aluno é um pouco mais estável também. Então, nós que somos os professores, por exemplo, é que vamos saber fazer essas leituras, aprender a fazer essas leituras e também fazer as intervenções necessárias. Quando se tratar de sexismo, quando se tratar de machismo, quando se tratar de racismo, né? Então, e assim, gente, sejam criativos, tá? Assim, eu acho que é uma coisa que eu entendo completamente a dificuldade que a gente tem de excessos de trabalho, de cargas horárias, entre outras coisas, né? Mas eu sempre gosto de incentivar projetos na escola sobre racismo, por exemplo, sobre machismo, né? Sobre as questões de gênero, sobre as questões de raça, sobre como o trabalho é degradante para algumas pessoas, e normalmente são pessoas específicas, né? Mostrar isso lá desde as primeiras séries iniciais, por exemplo, tem casos de pessoas aqui, né? É importante para a gente ir já criando no imaginário das crianças como a sociedade ainda é desigual e que a gente precisa ir por outro caminho. Ingrid, pode falar, minha querida. Gente, o que eu fiquei pensando assim foi com a fala da Marta, né? Me vi assim numa situação complexa, como o exemplo que ela deu, né? Que é trabalhar alguns temas com a criança e a criança de repente levar isso para casa. Eu já vivenciei algumas situações, mas não foi sobre racismo. Se vocês se lembram, eu sou nutricionista, né? E aí já trabalhei na parte da merenda escolar lá em Morrinhos. Mas não só em Morrinhos. Direto eu vejo a situação assim: a gente leva alguma fala para as crianças, né? Sobre alimentação, sobre o refrigerante, por exemplo, alguma coisa. E aí, às vezes, acontece da criança chegar, né, para o pai, para a mãe, e falar que a gente fez alguma atividade de alimentação, assim, né? E aí teve já situações que os pais procuraram a escola para entender melhor o que é aquilo que a criança estava falando. Não foi nenhum problema na época, mas é só um sinal de que tudo que se passa na escola, né? Assim, vai para as casas também, né? E aí o que a gente está discutindo aqui, né, sobre como trabalhar alguns temas, assim, né, como o racismo com a criança e pensar também como que isso vai chegar nas casas. É um ponto assim importante, né? Tem um conceito, eu até coloquei no AVA para vocês, na unidade 3, se eu não me engano. Mas vocês vão lembrar, lá é um capítulo de um livro, né? Onde vai falar da construção de uma comunidade pedagógica. Um pouquinho do que a Yussara comentou também, né? De como a gente promove esse envolvimento, essa comunicação entre todo mundo que trabalha na escola, né? Essa comunidade de ensino, né? Então, como que esse tema também possa ser trabalhado entre merendeiras,
entre os próprios pais, né? Ali a gente busca envolver tanta comunidade quando é data comemorativa, né? Tem o Dia dos Pais, o Dia das Mães, enfim. E isso demonstra a preocupação que a escola tem de construir uma comunidade. E aí essa construção de uma comunidade antirracista, ela também pode ser pensada, né? Assim, por vias do diálogo, mas e aí, será que é possível envolver os pais, né, em alguma metodologia, alguma estratégia? Acho que é um desafio também, né, para a gente pensar junto. Sim, e isso conversa muito aí, ó, com esse próximo slide que eu coloquei, que isso o que a Ingrid trouxe, né, que isso já vem sendo construído, esse debate que a gente está propondo aqui com vocês nesse módulo, por exemplo, ele não começou aqui nesse módulo, muito menos assim há pouco tempo, mas existem muita história, gente, muita história de mulheres negras que debatem, que lutam para que a gente converse mais sobre esse tema, para que a gente alcance, para que a gente avance mais, né? Muitas vezes, por exemplo, uma intervenção na escola, né? Uma comunidade pedagógica, a gente, nossa, poxa, por que eu estou fazendo isso aqui, né? Às vezes, quem é professor, nossa, vai dar tanto trabalho de fazer isso, vou movimentar um monte de coisa, precisa de uma certa disposição de vários profissionais quando envolve a escola, por exemplo, porque não é só o professor que está propondo, né? Mas, e aí eu faço convite para vocês, né, de relembrar todas as pessoas que já estiveram nessas posições, e é por isso que a gente está aqui hoje, por isso que a gente já avançou em tantos temas e que a gente precisa dar continuidade nesse legado, né, histórico de combate a essas violências, né, de discutir, de abrir mais essas temáticas, de entender a sociedade a partir dessas realidades, das realidades de pessoas que sempre foram apagadas, que sempre foram silenciadas, né? E aí eu trouxe aí, ó, essa imagem é de uma revista que é lá de 1975, se chamava Mulheres do Brasil, essa revista. E aí tá assim, né? Um pouco da história do movimento das mulheres negras no Brasil, né? Um curso, olha para vocês verem, em 1975, né? Isso já era uma discussão, uma procura da igualdade perdida, né? Ou será que essa igualdade já existiu, né? Fica aí essa reflexão. Mas, então, assim, todas essas discussões que a gente está tendo aqui, apesar das dificuldades que a gente encontra em intervir, em fazer, em conscientizar, né, assim, debater sobre esses temas, a gente só consegue fazer isso agora porque diversas outras mulheres fizeram muito mais ainda por nós, certo? Eu vou passar essa parte aqui do movimento das mulheres negras no Brasil, e depois eu vou enviar um material para vocês em vídeo, para vocês assistirem um pouquinho da história, que vai ficar um pouco mais didático para vocês entenderem e compreender como foi esse processo, tá? E aí a gente volta na Lélia, né? Que antes mesmo de ter criado o termo que a Kimberlé, né, estabeleceu o termo interseccionalidade, a Lélia já estava falando sobre o mito da democracia racial, né? Será que a igualdade existe mesmo? Será que todo mundo, partindo do mesmo ponto, vai chegar no mesmo lugar? Né? É como se aí a gente retorna para a história lá, né, da própria Kimberlé, que nós estamos numa via, mas se na minha via tem diversas desafios no caminho, e da minha amiga, da minha colega, é uma pista limpa e fácil de caminhar, quem que vai chegar primeiro, né? Quem que vai conseguir chegar, até mesmo chegar? E é assim, gente, não só pelas questões raciais, aí a gente está falando de diversas outras coisas. Nós estamos falando do gênero, nós estamos falando da educação, nós estamos falando das questões econômicas, históricas, né? Porque a gente pode
partir do mesmo ponto, mas a gente vai enfrentar desafios totalmente diferentes, né? Porque eu sou uma pessoa e vocês são outras pessoas, né? Então, a Lélia, ela vai falar, ela vai questionar lá a questão do conceito de democracia racial no Brasil, né? E argumenta que o racismo e o sexismo são profundamente enraizados na sociedade brasileira. O que é isso? Profundamente enraizados, né? Você já deve ter plantado uma árvore, ou visto plantar, ou visto uma árvore ser derrubada, e muitas vezes tem raízes muito profundas que é muito a mandioca, por exemplo. A mandioca é uma planta, né, com raízes profundas, certo? Com raízes, a Ingrid pode até falar melhor que eu, né, sobre isso. E quando a gente vai, por exemplo, colher a mandioca, você precisa fazer um esforço ali para puxar ela debaixo da terra, né? E o que a Lélia vai falar é que a democracia, as questões do racismo, do sexismo, são profundamente enraizadas. É como se a gente fosse, né, a plantinha ali da mandioca, né? E o racismo e o sexismo fosse a própria mandioca lá debaixo da terra, né? Crescendo e se enraizando e se fixando aqui, né? Enquanto sociedade. Então, a gente precisa tratar esse tema com profundidade. Não é simplesmente falar, poxa, eu sou contra o racismo, né? Muitas vezes eu escuto muito isso, assim, a questão das pessoas LGBTs, né? Eu não tenho preconceito, tenho até amigos, né? Muita gente fala isso, né? Já escutei diversas vezes isso. Do racismo, muitas pessoas também têm falas racistas com um discurso de, poxa, não tenho preconceitos. Então, a gente tem que analisar até a forma que a gente fala, né? As coisas que a gente vai estar acostumado a reproduzir, a ditados populares que a gente está acostumado a reproduzir, que são ditados com a raiz, né? Racista, sexista, misógina, né? Violenta. Aí aqui eu trago para vocês, né, que as primeiras formulações da Lélia sobre a articulação entre raça, gênero e classe surgiram antes da formulação do conceito de interseccionalidade. Então, ela já pensava, né, assim, não havia nomeado, é aquilo que eu falei para vocês, né, que a Kimberley também trouxe para nós. Ela falou, poxa, se eu não der nome para isso aqui, ninguém vai olhar, né, ninguém vai entender do que eu estou falando. Eu estou falando de raça, eu estou falando de etnia, eu estou falando de classe, eu estou falando de gênero, né? Ela queria uma palavra que definisse todas esse conjunto, né? Esse conjunto de termos para que ela pudesse explicar e demonstrar para as pessoas que quem sofria com as diversas formas de violências de forma conjunta, intrínsecas, né? Não é que uma acontece uma hora e a outra vai acontecer depois, elas vão acontecer em conjunto. Ela queria explicar isso aqui em Berlim, mas a Lélia já estava pensando sobre isso, né? Falando sobre esse tema antes dela criar o termo interseccionalidade. Bom, então, a interseccionalidade no Brasil, né? Uma dupla discriminação, dupla, tripla, que depois esses conceitos foram se atualizando, mas isso aqui foi os primórdios, assim, do que elas pensavam sobre o tema, né? Que seria uma dupla, e aí, como eu citei para vocês, depois que o conceito foi evoluindo, não só se considerava, por exemplo, a questão de raça, de classe, mas a questão da sexualidade, por exemplo, ser uma pessoa LGBT, QIA+, ou a questão de ser uma pessoa com deficiência, né? Ou ser uma pessoa vulnerável economicamente falando. Então, assim, a interseccionalidade já engloba vários tipos dessas questões, né, por exemplo, que atravessam uma mesma pessoa. Mas vamos lá. Uma dupla discriminação contra as mulheres não brancas na região.
as mulheres africanas na região, as mulheres africanas e ameríndias, o duplo caráter de sua condição biológica ou racial e sexual as tornam mulheres mais oprimidas e exploradas em uma região dependente de um capitalismo patriarcal e racista. Precisamente porque esse sistema transforma as diferenças em desigualdades. A discriminação que elas sofrem assume um caráter triplo, dada a sua posição de classe. Então, o que ela está dizendo, né? Quando a gente fala sobre questão racial, sexual, se forma um sistema de discriminação e um sistema de desigualdade que vai só, parece que é acumulativo, né? Então, acumulativo. Se eu sou uma mulher negra, uma mulher negra de baixa renda, por exemplo, se eu sou uma mulher negra de baixa renda, é LGBT, ou se eu sou uma mulher negra de baixa renda, LGBT, com pessoa com deficiência, então vai se acumulando, e isso é a interseccionalidade, tá? A Lélia foi responsável por introduzir o conceito de tripla discriminação, né? Demonstrando como as mulheres negras sofrem uma opressão específica na intersecção de raça, gênero e classe, né? A importância de pensar o trabalho da reprodução social, no qual as mulheres negras têm um papel central, seja no emprego doméstico, nos serviços de cuidado, seja no trabalho doméstico não pago. Elas enfrentam o racismo, o machismo e a exploração de classe simultaneamente. E aí, isso aqui é muito importante também, que eu vou trazer dados para vocês, né, agora. Só antes, gente, observe essa figura aqui que eu trouxe para vocês. Eu acho que ela é talvez a figura central dessa aula, né? Então, aqui a gente tem 3 círculos, né? O círculo do gênero, o círculo da raça e o círculo da classe. A interseccionalidade seria essa parte onde eles vão se cruzando aqui, né? Então, fica mais fácil de compreender o termo, né? Todas essas violências acontecem ao mesmo tempo e no mesmo lugar, quando elas se encontram, tá? Depois eu posso mandar para vocês esse slide aqui, porque eu acho que, para mim, ele é um dos melhores, assim, para demonstrar de forma em imagem, assim, né? Tá, então vamos para alguns dados agora, que é importante, né? Sobre população. A população preta e parda no Brasil, elas totalizam 119 milhões. Isso, gente, ó, é um informe, né, do monitoramento de avaliação da edição de Mulheres Negras da Secretaria de Gestão de Sistema Nacional e Promoção de Igualdade Racial, tá? Então, do Ministério de Igualdade Racial, eu tirei essas informações. A população preta e parda totaliza 119,75 milhões de brasileiros e responde por 56% da população total. Então, 56% da população total são pessoas pretas e pardas. As mulheres negras são o maior número populacional. Então, totalizando 60,5 mulheres, 60,6 milhões, de 60,6 milhões, sendo 11,30 milhões de mulheres pretas e pardas, e 49 de mulheres pretas, e 49,3 milhões de mulheres pardas, que respondem por mais de 28% da população total. Então, mulheres que se autodeclaram, né, pretas e pardas, elas vão totalizar uma grande porcentagem, né, da população brasileira. Dito isso, a gente vai pensar na questão de saúde, né, dessas mesmas mulheres, que a gente está falando da interseccionalidade, então a gente parte das mulheres negras, né, para falar sobre isso. A mortalidade materna entre mulheres negras é de 2,6 vezes maior do que mulheres brancas,
apenas 68% das mulheres negras tiveram pré-natal adequado em 2019, enquanto esse indicador superou 81% para as mulheres brancas. Quando a gente trata de saúde, tá vendo que a violência ela começa, a gente precisa pensar em todos os âmbitos, né? No âmbito da saúde, por exemplo, na questão da maternidade, as mulheres negras acessam muito menos, né? Menos de 20% a menos do que as mulheres brancas vão acessar o pré-natal. E por quê? Porque muitas vezes essas mulheres negras não têm condições de chegar, de ter acesso à saúde pública, estão em locais vulneráveis, por exemplo, que não têm esse acesso, né? Ou tem uma rotina de trabalho excessiva que também não conseguem ter o acesso ao pré-natal, por exemplo, né? Em 2022, mais de 61% das vítimas de feminicídio no Brasil eram mulheres negras. Gente, esse número é muito grande, né? Assim, esse é um número que impacta muito, assim, para mim. O que é feminicídio, gente? Vocês sabem o que é feminicídio? Alguém tem alguma ideia ou já ouviu falar nesse termo? Não? Feminicídio, gente, Já ouvi falar, mas não lembro, não. Feminicídio é quando as mulheres morrem de crimes praticados por homens, normalmente por machismo, né? Por exemplo, a gente escuta muita notícia assim, o namorado mata a namorada por não aceitar a separação. E isso é um crime de feminicídio, né? Isso é muito, muito real, muito próximo das nossas realidades. Então, 61% das mulheres que morreram, né, no ano de 2022 de feminicídio, 61% eram mulheres negras, né? Vamos para a questão de renda. As mulheres negras recebem menos da metade do que os homens brancos, 48%. Então, assim, se uma mulher negra for engenheira e um homem branco for engenheiro, no mesmo cargo, a mulher negra vai receber 48%, só 48% do que o homem recebe. Único e especificamente por ser uma mulher negra. Por ser mulher e por ser uma mulher negra. Cerca de 2/3 do que as mulheres brancas recebem. Então, se uma mulher é engenheira, se uma mulher branca é engenheira, em detrimento a um homem branco, ela vai receber 62% do que o homem recebe. Mas se ela for uma mulher negra, ela só vai receber apenas 48%. E 80% do que os homens negros, tá? Então, assim, essa questão nem parece que é real, né? A gente acha que, poxa, se você é engenheiro, se você é professor, se você é professora, todo mundo vai receber a mesma coisa. Mas não, a questão do racismo, do sexismo, das questões de gênero, também perpassam por essas questões, né? De renda, por exemplo, né? O que é absurdo, no meu ponto de vista. Até hoje a gente ainda tem essa diferenciação de salários por ser mulher ou por ser uma mulher negra. Mas acontece, né? E a gente precisa lutar contra isso também. Na educação, o percentual de mulheres negras com curso superior completo, né? É de 14,7%. É aproximadamente a metade do percentual da população de mulheres brancas. Sobre o curso superior, a gente ainda tem um índice muito maior, né, de homens com curso superior completo. Então, desde essa última pesquisa, né, do Ministério, era cerca de 71% de homens com curso superior completo, só 29% da população eram mulheres, e desses 29%, só 14% eram de mulheres negras, né? Que também, e isso está dentro do nosso escopo aqui, né? Então, quando a gente olhar para a nossa sala de aula, observar, poxa,
quantos por cento de meninas negras eu tenho na minha sala? Eu estou trabalhando com elas, estimulando a questão do ensino superior, de seguir carreira, né? Às vezes é importante a gente fazer algumas atividades, algumas intervenções que foquem nisso e que valorizem, que estimulam essas meninas para que a gente consiga reduzir também esses percentuais, tá? Porque isso acaba sendo parte das nossas responsabilidades enquanto educadores, né? E, por fim, as mulheres negras são maioria no setor de serviços de cuidados, né? Então, assim, todos os outros setores que a gente viu, saúde, a mulher negra é minoria, né, de acesso. Na violência, a mulher negra é maioria, né? Na renda, ela é minoria. Na educação, ela é minoria, mas quando se trata de serviços domésticos, serviços de casa, serviços precarizados e subalternizados, as mulheres negras estão em grande maioria. Então, 67% de pessoas que trabalham, né, com o trabalho de cuidado ou em situação de informalidade, o que é isso? Não ter uma carteira assinada, não ter direitos, são mulheres negras. Gente, façam essa reflexão. Em um país onde a gente tem mais de 60% da população são pessoas negras, por que a gente não tem mais, pelo menos 50% das pessoas negras acessando a educação, acessando uma renda de qualidade, acessando saúde? Por que mesmo que as pessoas brancas sejam minorias, só é minoria, né, na população brasileira, não é a maioria, mas por que as pessoas brancas acessam mais que as pessoas negras? Por que as mulheres negras, né, por exemplo, estão em grande maioria em trabalhos de informalidade, subalternizados, 67%, né? São questões que a gente precisa se perguntar. Quando eu vou no shopping, eu olho para dentro do shopping, né? Eu não sei. Não sei se na realidade de vocês é shopping, né? Ou lojas, ou qualquer estabelecimento né? Você olha para as pessoas, quem é a pessoa que está limpando? É uma mulher branca ou uma mulher negra? Né? Então a gente precisa começar a olhar isso dentro das nossas realidades. Pode falar, Jussara. Pensando nesse contexto que você está falando aí sobre o feminicídio, né? Eu estava vendo uma fala da Carla Cutirene falando sobre isso, assim, sobre Leila Gonzalez mesmo numa conferência em Brasília, ela falando sobre a questão, se a gente fala de genocídio, né, a gente precisa também falar que estamos em 5º lugar sobre feminicídio, né, falando de feminicídio. E muitas das vezes a gente fala muito mais de genocídio do que feminicídio. E o feminicídio está matando todos os dias várias mulheres, e a maioria delas são mulheres negras, né? E a gente precisa dar mais enfoque nisso, né? Pensando nessa questão da interseccionalidade, na questão do gênero, da raça, que essas mulheres que estão, né, no trabalho doméstico, as mulheres que estão pensando na questão do racismo, assim, quando a gente fala quando a gente pensa assim, não, eu sou antirracista, né? Mas eu tenho certeza que vários de nós já se pegou atravessando a rua por quem viu um homem negro. Né? Vários de nós já segurou a bolsa mais firme por quem vinha passando uma pessoa negra do lado, assim, que a gente pensar, ele está de chinelo, ele está de bermuda de tertel, a gente já usa aquela imagem, aquele estereótipo de um traficante, de um bandido. De uma colega minha falou assim, nossa, eu cometi um erro tão grande agora, que ela atravessou a rua, ela é uma mulher negra, retinta, ela atravessou a rua por quem viu um homem negro. E foi muito assim, né, Então, o racismo não adianta, ele está atravessado em nós.
E a gente precisa constantemente fazer essas reflexões, essas análises, porque a gente comete racismo mesmo usando essa frase, eu sou antirracista, eu luto por uma causa, eu estou numa ONG, eu luto por mulheres, e mesmo assim, nós mulheres ainda existe muita rixa entre nós mesmas, né? E quando a gente pensa mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres quilombolas, mulheres ribeirinhas, a gente pensa assim, ao invés da gente se unir numa irmandade só para nos fortalecer, muitas das vezes a gente se divide uma luta para que os outros escutem qual é a dor que grita mais alto, né? E aí eu ouvindo ela falando, assim, a Carla falando sobre isso, né? Quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala de encruzilhada, né? A gente fala de um lugar onde é um ponto de força. Porque para a gente fugir de um lugar de dor, a gente teve que atravessar uma encruzilhada onde ali tinha uma oferenda colocada para que os nossos passassem e se alimentassem e se fortalecessem para continuar a caminhada, né? Então, a gente, ao invés de dividir essas forças, a gente precisa se unir em uma irmandade só, né? Principalmente quando a gente fala de mulheres, quando a gente fala dessas interseccionalidades, quando a gente fala de gênero, raça, do sexismo. E eu achei muito bonito, né? Quando vier o módulo, né, que falar sobre religião, religiosidade, essa questão mesmo, né, da encruzilhada, da ancestralidade, é muito, assim, existe um racismo, muito grande, né, quando a gente fala da religião, principalmente da religião de matriz africana, mas sem conhecer os seus conceitos, sem conhecer, né, o porquê da encruzilhada, o porquê das oferendas, o porquê das tranças, né, naquela época, que era o caminho que era desenhado no casco da cabeça para que os nossos ancestrais pudessem fugir daquele, né, lugar. Então, é muito bonito quando a gente faz uma relação, né, sobre essas mulheres ainda que estão vivas, tentando nos dizer alguma coisa com as que vieram lá atrás e lutaram para deixar algum legado, falar, vocês precisam fazer isso, as coisas precisam mudar, né? Então, hoje, pensar assim, nós estamos aqui num grupo onde na maioria é mulheres, né? E mulheres que querem fazer a diferença, mulheres que querem mudar essa história, deixar um legado que é o nosso material, né? Que vai ficar, e é um material que vai fortalecer outras mulheres, outras meninas, e a luta antirracista, né? Que pelo menos um tercinho assim, a gente vai, no final do curso, a gente fala, olha, eu realmente percebi que para ser antirracista eu preciso entender o conceito da história, eu preciso ouvir as que vieram antes de mim, né? Então, eu ouvindo aqui a Carla aqui, vendo você falar, ela estava falando de Lélia Gonzalez e você também, eu estava aqui assim, meu Deus, como que é as coisas, né? Mas é isso. Era isso que eu queria dizer. É isso, né? Assim, a gente construir juntas, e eu acho que assim, essa pontuação que você fez, Sara, sobre o material pedagógico, eu acho que esse é o nosso ponto, né? A gente precisa construir alternativas. Eu falei sobre a gente melhorar as nossas estruturas, né? E melhorar as nossas estruturas, por exemplo, é construir materiais que contem essas histórias, que desmistifiquem, né, um pouco essas questões de racismo com a religião, com as questões de gênero também, né? Porque é só através dessas práticas que a gente vai construindo juntos que a gente vai avançando, né? Que a gente vai avançando nessa temática, a gente vai avançando enquanto coletividade, né? Enquanto parceiras uma das outras, que a gente vai desconstituindo essas rivalidades que foram criadas e que a gente está sempre, né? Eu acho que foi, para mim, um dos temas centrais. Nós estamos presas, né? Mesmo que em correntes diferentes. Então, a gente quer ser livre também, mesmo que em amarras diferentes uma das outras, né? Então, a gente só vai sair junto, né? Cada um com as suas amarras, mas a gente só vai conseguir se a gente realmente se unir e
e construir algo que deixe para as próximas, né? Continuar o trabalho. E aí a Sueli Carneiro, né, que não poderia faltar dessa temática aí, ela foi contribuir também fortemente, trazendo a questão, né, de que mulher estamos falando, né, que é isso também que as meninas falaram aqui. A atual situação social da mulher negra é fruto de raízes históricas, ela diz, cuja ideologia ainda determina o seu lugar e o seu não lugar. Ontem, mucamas e amas de leite. Hoje, empregadas domésticas. Né? Essa frase foi escrita em 1995. Então, o que ela quis dizer? Né? Para mim também é muito simbólico essa frase, né? A última na fila depois de ninguém. O que isso significa? Né? Então, assim, as prioridades, as demandas, os desejos, as histórias das mulheres negras têm sido colocado no último lugar da fila, né? Depois de ninguém. Depois dos desejos de todos, depois das demandas de todos, depois das necessidades de todo mundo, né? E as mulheres negras sempre atendendo às necessidades do outro. Então, quando eu comecei essa aula, eu falei sobre a gente aprender a se tirar do centro, né? E também conseguir ter uma escuta ativa. E eu acho que o processo de construção, né, entre mulheres é você conseguir escutar a outra, né? Conseguir escutar e conseguir construir junto, sem que as suas demandas se sobreponham, mas que a gente tenha demandas interseccionais, né? Que uma vai auxiliando a outra num processo de emancipação mesmo, né? De emancipação, de empoderamento, como a Ingrid trouxe para nós. Então, a interseccionalidade ela deve ir além do mero reconhecimento das experiências vividas, posicionando como uma ferramenta analítica e política da transformação social. Então, hoje, né, eu passei para vocês um pouco que sei sobre o que é essa interseccionalidade e para que vocês utilizem esse conceito como uma ferramenta política, né, dentro da sala de vocês, dentro da comunidade de vocês, que eu também continue usando, e também dizer que é possível, né, utilizar esses conceitos que a gente trouxe desde o início do módulo para construir algo, né, antirracista, né, uma sociedade antirracista. Bom, tem a Dina Alves também, né, que é uma grande estudiosa sobre... Tem grupos de estudo sobre interseccionalidade, eu não poderia deixar de falar dela, né? Ela trouxe a questão da violência policial para nós, que as réis negras, né, de juízes brancos, uma análise da interseccionalidade de gênero, raça na produção de punição em uma prisão paulistana, tá? E o que ela analisou nesse trabalho dela? Que o encarceramento é desproporcional de mulheres negras, de mulheres negras tem-nos a dizer o padrão de relações raciais do Brasil contemporâneo. O que tal prática revela sobre o lugar histórico ocupado pelas mulheres negras em nossa formação como escravas, empregadas domésticas, moradoras das favelas e no imaginário social brasileiro. Então, ela traz essas questões, né? Faz uma análise interseccional da distribuição da punição do sistema criminal lá em São Paulo. Esse é um trabalho que eu também vou deixar para vocês lá no AVA. Quem quiser ter mais, assim, tem interesse por essa temática, né, do sistema prisional, sobre os sistemas de punição e o encarceramento das mulheres negras, eu vou deixar lá os artigos para vocês terem acesso, tá? Bom, eu acredito que por hoje é isso, né? Vou deixar o microfone aberto agora com vocês. Foram muitos temas, né? Sobrou um pouquinho, foi muitas coisas.
Mas eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, que eu puder contribuir, ou se quiser comentar alguma coisa, tá, a bola está com vocês. Boa noite, professora. Bom, posso só para... Pode falar, depois eu falo. Eu gostei muito desse tema porque às vezes no meu dia a dia acontece vários acontecimentos assim, questão do como explicar, é, Eu acho que caiu, né? Aqui travou também. Voltou, será? Ela? Foi a Dênia, né, que ia falar? Era a Ela não Dênia. tá? Acho que ela saiu, acho que caiu dela. Voltou. Pode falar, Dênia, tinha caído a sua chamada. assim, tá me ouvindo? É minha internet, não tá Aí, boa. Eu pode tô falar. usando 4G. Tá dando para me ouvir? Tá sim. A questão que você abordou, né, dos acontecimentos na sala de aula, eu achei muito interessante, porque no meu dia a dia acontece bastante. E com as explicações que você me deu uma luz. Você não tem noção de como eu lidar com as crianças sobre essa questão. Muito bom, Dênia. Qualquer coisa, nós estamos aqui para contribuir com você também, tá? Só Ela caiu, acho que ela estava falando. a internet dela não está funcionando muito bem. Então, vou passar para a Ingrid, tá? Se você quiser escrever aí no chat. Foi excelente, assim, né? Eu acho que toda vez que a gente estuda um tema que a gente já conhecia, vem coisa nova, assim, né? Vem reflexões novas. E aí a interseccionalidade tem muita coisa, né? Tem um dado que eu vou trazer para vocês também, que a gente estuda muito, é a respeito da fome, né? Ficou muito tempo assim na nutrição a gente pesquisa a importância de ter uma ferramenta de pesquisa, né? Que a Raíssa também comentou essa parte. Ficou um tempo assim, essa ciência da nutrição, né? Falando que era só a renda que determinava o acesso a uma alimentação adequada e saudável, né? E aí é recente, assim, os estudos, pelo menos os que têm mais atuais, assim, é muito recente quando a gente traz esse tema da interseccionalidade para a nutrição, que é o seguinte, quando a gente vai pesquisar, né, agora a gente não olha mais só a renda, porque a gente viu o quê? Pessoas brancas, né, e pessoas negras que têm a mesma renda, o acesso à alimentação continua sendo diferente, né? Ou seja, a gente começou a perceber que essa renda ela vai ser diferente também, não só pela questão do gênero, mas também pela questão da raça.
Tem até um artigo que eu gosto muito, o título dele é A Cor e o Sexo da Fome. É de uma pesquisadora lá da Bahia, de Salvador, e essa pesquisa foi realizada em Salvador também, né? Onde ela levantou essas informações, né? Renda, gênero e raça, encontrando que os lares chefiados por mulheres, né, negras, são aqueles lares que têm mais fome no Brasil, né? E aí isso vai se juntando a outras pesquisas, né? Além de Salvador. Então, isso nos mostra, né, o quanto que essa avenida, né, que a Raíssa trouxe, essa rua, quanto mais movimento, quanto mais coisas aí na contramão que a gente tem, né, pelo fato de ser mulher negra, isso com certeza vai determinar outros acessos, né? Então, eu não sei se eu trouxe naquela aula sobre o racismo esse dado, né, dessa pesquisa que aconteceu em Salvador, mas é algo que nos comprova mais uma vez, a gente precisa, né, assim, da ciência, precisa desses dados para nos trazer reflexões, e aí esse artigo, ele me fez lembrar muito agora, né, um artigo que eu trabalho em sala de aula com as alunas, quando a gente discute a interseccionalidade e o acesso à alimentação. Então, é muito isso mesmo que a Raíssa trouxe. Muito bom. Mais alguém? Não? Pessoal, a gente precisa... Eu não sei se a Ingrid estava aqui já, mas o Rafael pediu para enfatizar com vocês sobre a entrada no AVA, né? Como que tá para vocês? Vocês estão conseguindo entrar? Conseguiram acessar a atividade, os textos? Acessei, professora, e aquela atividade a gente realiza lá na plataforma ou só responde? Como que é? Eu acredito, Ingrid, você sabe essa informação? Se elas podem responder direto lá no AVA? Acho que sim, Pode né? responder direto no AVA. Uhum. Pode. Lá, o que a gente fez? São 4 unidades, né? A gente está na terceira essa semana. A unidade 1 e 2 tem uma atividade cada. A primeira é um fórum, vocês conseguem responder por lá mesmo. A segunda é a atividade do Photovoice. É uma atividade muito interessante, não sei se todo mundo já chegou nessa parte, mas é lá da unidade 2, tá lá no finalzinho, assim, da página. O que é o Photovoice, né? A gente colocou ali, é um pouco parecido com o que você tinha comentado, Raíssa, e a gente nem tinha conversado ainda dessa unidade, né? Que é essa atividade. O Photovoice, ela é uma técnica, depois a gente pode até falar sobre ela com mais tempo, que talvez seja interessante para usar com algumas faixas etárias nas escolas, que é onde você pede para os estudantes tirar uma foto da sua rotina, do seu dia a dia, sobre qualquer tema. Ah, você quer colocar como que é o trabalho da sua mãe? Tira uma foto de como que você acha, né? Assim, o que caracteriza o trabalho da sua mãe? A criança vai lá, ou adolescente, né? Tem que ver a faixa etária, tira uma foto de acordo com aquilo que ela percebe da situação, né? Então, o Photovoice, ele busca levantar percepções de diferentes temas, aí geralmente a gente dá um tema, né? Então, essa é a atividade lá da unidade 2, é onde vocês vão, né, fazer a leitura, né, da unidade, que foi a da semana passada, onde a gente discutiu relação de trabalho, economia solidária, e aí no final tem um Photovoice, né? Espero que todo mundo consiga contribuir fazendo essa foto, né, do seu dia a dia, tá lá a temática e postando para a gente. Então, dá para colocar lá também a foto. Se alguém tiver algum problema com anexar o documento, é só chamar a gente. Tem um tutor também no grupo, né? Que olha mais essa parte do AVA, mas é isso. E aí, as atividades da unidade 3 e 4. Que é esse recurso que a gente está discutindo agora, todas as aulas, né? Acho que daqui para frente a gente vai tentar deixar um tempinho sobre essa atividade. Vocês vão ver que, tá lá, na unidade 3 e 4 não tem atividade além dessa, né? São orientações sobre a elaboração desse recurso pedagógico,
que é essa ideia que a gente tem discutido, né, da gente produzir material também, né, para trabalhar dentro de sala, material que traz a história, né, da comunidade, tudo isso aqui que a gente está conversando, né, mais voltada a essa temática das relações de gênero, pensando que é um documento que vocês vão poder usar futuramente, né, dentro de sala, nas escolas. Então, são basicamente essas 3 atividades, nossa disciplina. Esse fórum da unidade 1, o Fotovoice da unidade 2, unidade 3 e 4, a elaboração do recurso pedagógico. E aí é isso, assim, se der tempo, até quinta, até terça-feira da semana que vem, de vocês lerem essa parte do recurso pedagógico, a gente pode tirar aqui mais ideia, né? Trocar aqui uma ideia sobre a elaboração desse produto, né? Inclusive, ele também pode vir da nossa atividade presencial, acho que pode ter ali algumas inspirações, né? Do nosso tempo de comunidade. Mas é isso. Sim, Alguém mais além da Sheila? Desculpa. Pode falar. A ideia é que a gente pegue esses temas, né, e construa um material pedagógico que vocês se identifiquem, que vocês se reconheçam nele, né? Então, e reconheçam as temáticas que a gente trouxe, né, a história de vocês da comunidade, das escolas e tudo mais. Mas, assim, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai orientando o processo de construção desse material. Então é isso? Mais alguém? Não, só falta fazer as tarefas. Então tá certo. Essa atividade aí da unidade 3 e 4 é que tá caindo meus cabelos. Mas não se preocupa não, vai dar tudo certo. Nós vamos apoiar vocês e auxiliar aí no que a gente conseguir, tá? Meninas, muito obrigada, viu? Para ajudar, só mais uma questão, para ajudar nesse ponto que a Sheila colocou, que assim, eu acho que vai ser uma atividade um pouco mais, assim, que vai demandar uma reflexão maior, talvez a gente pode fazer assim, se até semana que vem cada uma conseguir pensar no que seria esse produto pedagógico, a gente pode conversar aqui. Eu tive ideia de fazer algo assim, é nesse caminho, é nesse sentido, que eu acho que vocês trazendo as dúvidas fica mais fácil da gente alinhar, né? O que vai ser essa atividade da unidade 3 e 4. Então, se vocês conseguirem pensar em algum exemplo, né, de atividade, de acordo com a faixa etária que vocês trabalham, né, de acordo com o perfil da escola, vamos discutir as primeiras ideias. Tanto é que a unidade 4 ela é bem voltada para isso, né, para a gente trocar ideia e não ficar tão difícil, né, para algumas pessoas ou para a turma toda. O negócio é fluir, né, fluir as ideias, e aí se a gente conversar sobre isso, fica mais fácil. Assim, a gente pode fazer o quê? Eu posso trazer para vocês também algumas ideias. A gente pode apresentar os nossos produtos para elas, né? Que a gente já fez, Ingrid. Você já fez um, né? Por exemplo, eu já fiz um produto. A gente pode mostrar para vocês mais ou menos o que foi feito. Obviamente, não vai ser dessa forma, né? Assim, mas é só uma ideia para vocês. Então, eu fiz um produto quando eu estava no mestrado, a Ingrid também já fez um produto. Então, isso vai dar um norte para vocês, tá? Se vocês quiserem também, eu posso compartilhar o meu produto com vocês, sem problema nenhum, tá? Raíssa. Oi. Aquela aula que vocês passaram, não sei se foi uma música ou um texto sobre o que me define. Você podia me lembrar se foi uma música ou um texto? Eu baixei todo o material já. Mas parece que eu não consegui encontrar, eu só dei uma olhada mais ou menos. Tá, vamos colocar os slides lá no AVA, Você queria, né, a música, Sheila? Pois é, a letra da música? Ela era uma música. Ela tá lá na unidade 3. Eu coloquei a letra dela lá, é só baixar o arquivo e tem também o link. Mas se vocês não conseguirem baixar, eu mando no grupo. Não, eu vou olhar lá na unidade, é porque eu olhei o material só por alto e fiquei mais curiosa, foi com o produto, fiz igual o menino, fui lá no fim. Fiquei mais intrigada, foi no fim. Combinado, então. Bom demais. Bom, tá intrigando. Vou retomar lá e vou achar ela lá. Tá.
Então, boa noite, gente. Boa noite. Até a quinta-feira. Abraço. Quinta. Tchau.